Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia e esta é a nossa leitura diária da Palavra de Deus. Estamos no dia 105 e hoje nós vamos ler 1 Reis capítulo 18, 19 e 20. Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor disse a Elias: "Vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover." Então Elias saiu para se apresentar a Acabe. A falta de alimento era muito grande em Samaria, e por isso Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias era um fiel adorador do Senhor Deus. E quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 profetas em 2 grupos de 50 em cavernas e providenciou comida e água para eles. Acabe disse a Obadias: "Vamos dar uma olhada em todas as fontes e em todos os leitos dos riachos da nossa terra, a fim de ver se achamos capim suficiente para conservar vivos os cavalos e as mulas, pois pode ser que a gente não tenha de matar os nossos animais." Eles combinaram que parte da região cada um devia examinar e saíram, cada um para o seu lado. Obadias estava no caminho quando de repente se encontrou com Elias e reconheceu Elias e se ajoelhou diante dele. Encostou o rosto no chão e perguntou: "É o Senhor mesmo? É o meu senhor Elias?" "Sim, eu sou Elias", respondeu o profeta. "Vá dizer ao seu patrão, o rei, que eu estou aqui." Mas Obadias disse: "O que foi que eu fiz para o Senhor querer me pôr em perigo de ser morto pelo rei Acabe? Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que o rei mandou procurá-lo em todos os países da terra. Sempre que um rei mandava dizer que o Senhor não estava no país dele, Acabe pedia a esse rei que jurasse que não havia sido possível encontrá-lo. E agora o Senhor quer que eu vá dizer que está aqui? Pode ser que logo que eu sair daqui, o Espírito do Senhor o leve para algum lugar desconhecido. Aí quando eu contar a Acabe que o Senhor está aqui, ele não puder encontrá-lo, ele me matará. Lembre que desde menino eu tenho sido um fiel adorador de Deus, o Senhor. Por acaso não lhe contaram que quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu escondi 100 deles em cavernas, em 2 grupos de 50, e providenciei comida e água para eles? Como é que então agora o Senhor está me mandando ir dizer ao rei que o Senhor está aqui? Ele vai me matar." Elias respondeu: "Pelo Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, eu prometo que hoje vou me apresentar ao rei." Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou o que havia acontecido. Aí Acabe saiu para se encontrar com Elias. Quando viu o profeta, Acabe disse: "Então é você que está aí? Você, o maior criador de problemas em Israel?" "Eu não sou criador de problemas para o povo de Israel", respondeu Elias. "Você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoram as imagens de Baal. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do deus Baal e os 400 profetas da deusa Será, que são sustentados pela rainha Jezabel." Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: "Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal." Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse: "De todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas o profeta de Baal são 450. Agora tragam 2 touros, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. E aí os profetas de Baal vão adorar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é que é Deus." Todo o povo respondeu: "Está bem assim." Então Elias disse ao profeta de Baal: "Já que vocês são tantos, peguem o touro e o preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha."
Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e o prepararam, e oraram a Baal desde manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim: ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que haviam feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Ele dizia: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado, ou talvez esteja dormindo, e vocês terão que acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde, porém não se ouviu nenhum som. Então Elias disse ao povo: cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias. E ele começou a consertar o altar do Senhor Deus que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias construiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta em que cabia mais ou menos 12 litros de água. Em seguida, colocou lenha no altar. Cortou o touro em pedaços e pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando, e ele disse: façam de novo. E eles fizeram. Façam pela 3ª vez, disse Elias, e eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que é Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus e está trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Todos foram presos e Elias fez com que descessem até o riacho Quizon e ali os matou. Então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez, ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá onde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias, e ele apertou seu cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho até Jezreel. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Ali parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim:
Já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares, matou todos os teus profetas, e eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e estão querendo me matar. Então o Senhor Deus lhe disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Hazael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta, para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Hazael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu, jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu: está bem, pode ir, eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e os matou. Então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. O rei Ben-Hadad da Síria reuniu todo o seu exército e, apoiado por 32 outros reis, com seus cavalos e carros, subiu e cercou a cidade de Samaria e atacou-a. Ele enviou alguns mensageiros, os quais entraram na cidade e disseram a Acabe, o rei de Israel: o rei Ben-Hadad exige que o Senhor entregue a ele a sua prata e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos mais fortes. Acabe respondeu: diga ao meu patrão, o rei Ben-Hadad, que eu concordo. Eu e tudo que eu tenho somos dele. Mais tarde, os mensageiros voltaram com outro recado do rei Ben-Hadad. Era o seguinte: eu lhe mandei uma mensagem exigindo que você me entregasse a sua prata e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos. No entanto, amanhã, a esta hora, eu vou mandar os meus servidores, e eles vão examinar o seu palácio e as casas dos seus servidores.
Eles vão tirar tudo aquilo que acharem que tem valor. Então o rei Acabe reuniu todos os líderes do país e disse: vocês estão vendo como esse homem está querendo nos arruinar? Ele mandou um recado exigindo que eu entregasse as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata, o meu ouro, e eu concordei. Os líderes e o povo responderam: não dê atenção a ele, não entregue nada. Então Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad o seguinte: digam ao meu patrão, o rei, que eu concordo com tudo que ele pediu na primeira vez, porém não posso concordar com o que ele está exigindo agora. Os mensageiros foram embora e entregaram essa resposta. Ben-Hadad tornou a mandar os mensageiros. Eles levaram a seguinte mensagem: que os deuses me matem se eu não arrasar Samaria com um exército tão grande, que se cada soldado levar dela um punhado da terra, a cidade vai desaparecer. O rei Acabe respondeu: digam ao rei Ben-Hadad que um verdadeiro soldado se gaba depois de uma batalha e não antes. Ben-Hadad recebeu a resposta de Acabe, enquanto ele e os outros 6 estavam bebendo nas suas barracas. Então deu ordem aos seus soldados para se aprontarem a fim de atacar a cidade, e eles se colocaram em posição de batalha. Enquanto isso, um profeta foi falar com Acabe, o rei de Israel, e lhe disse: o Senhor Deus diz o seguinte: você está vendo todo esse enorme exército? Pois hoje eu darei a vitória a você. Então você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Quem vai comandar o ataque? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: o Senhor diz que os jovens ajudantes dos administradores dos discípulos é que devem fazer isso. Quem vai comandar a força principal? Perguntou o rei. O Senhor, ó rei, respondeu o profeta. Então o rei mandou chamar os ajudantes dos administradores dos distritos, que eram 232. Aí o rei convocou o exército israelita, que tinha 7.000 homens. O ataque começou ao meio-dia, quando Ben-Hadad e os seus 32 aliados estavam se embebedando nas suas barracas. Os jovens ajudantes dos administradores avançaram primeiro. Alguns espiões mandados por Ben-Hadad contaram a ele que um grupo de soldados estavam saindo de Samaria. Ele ordenou: prendam vivo esses soldados, quer tenham vindo para lutar, quer tenham vindo para pedir paz. Os ajudantes dos administradores atacaram primeiro, seguido pelo exército israelita, e cada um matou o homem contra quem lutava. Os sírios fugiram e os israelitas os perseguiram, mas Ben-Hadad escapou a cavalo, junto com alguns soldados da cavalaria. O rei Acabe saiu, tomou os cavalos e os carros de guerra e derrotou completamente os sírios. Então o profeta foi falar com o rei Acabe e disse: volte, fortaleça o seu exército e faça planos cuidadosos, pois daqui a 1 ano o rei da Síria vai atacar de novo. Os oficiais do rei Ben-Hadad disseram a ele: os deuses dos israelitas são deuses das montanhas, e foi por isso que os israelitas foram mais fortes do que nós. Mas, se lutarmos contra eles nos lugares planos, seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte: tire os 32 reis do comando e ponham capitães no lugar deles. Depois forme um exército tão grande como aquele que o Senhor perdeu e com o mesmo número de cavalos e carros. Nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos, certamente seremos mais fortes do que eles. O rei Ben-Hadad concordou e seguiu o conselho deles. 1 ano depois, ele convocou seus soldados e marchou com eles para a cidade de Afecá, a fim de atacar os israelitas. Estes haviam sido convocados e tinham recebido mantimentos. Eles marcharam contra o exército de Ben-Hadad e acamparam em 2 grupos, de frente para os sírios. Os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras, comparados com os sírios que estavam espalhados por todo o campo. Um profeta foi falar com o rei Acabe e disse: o que o Senhor Deus diz é o seguinte: os sírios dizem que eu sou o Deus das montanhas e não dos lugares planos. Por isso eu vou dar a você a vitória sobre o enorme exército sírio. Assim você e o seu povo ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Durante 7 dias, os sírios e os israelitas ficaram acampados de frente, uns para os outros. No 7º dia começou a batalha, e os israelitas, num só dia, mataram 100.000 sírios.
O resto fugiu e entrou na cidade de Afecá, e as muralhas da cidade caíram em cima de 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu e entrou na cidade e se escondeu no quarto dos fundos de uma casa. Então os seus oficiais lhe disseram: nós ouvimos dizer que os reis israelitas são bondosos. Por isso, vamos falar com o rei de Israel. Vestiremos roupas feitas de pano grosseiro e amarraremos cordas no pescoço. Talvez assim ele não mate o Senhor. Então eles amarraram as roupas feitas de pano grosseiro na cintura e as cordas no pescoço e foram falar com Acabe. Eles disseram: o seu escravo Ben-Hadad pede que o Senhor não mande matá-lo. Acabe respondeu: então ele ainda está vivo? Ele é como se fosse o meu irmão. Os oficiais de Ben-Hadad estavam esperando por um bom sinal, e quando Acabe falou em irmão, aproveitaram logo essa palavra e disseram: sim, senhor, Ben-Hadad é seu irmão. Traga Ben-Hadad aqui para mim, ordenou Acabe. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o convidou para subir no carro com ele. E Ben-Hadad lhe disse: eu vou devolver a você as cidades que o meu pai tomou do seu. E além disso, você poderá pôr um centro comercial em Damasco, como meu pai fez na cidade de Samaria. Acabe respondeu: se fizermos esse acordo, eu deixarei que você fique livre. Então Acabe fez um acordo com ele e o deixou ir embora. Por ordem do Senhor Deus, um homem do grupo dos profetas pediu a um dos seus companheiros que lhe desse um soco, mas o outro não quis bater nele. E por isso o profeta disse: você desobedeceu a ordem do Senhor. Por isso, logo que você sair de perto de mim, um leão vai matá-lo. E logo que o homem saiu, um leão veio e o matou. Então aquele mesmo profeta foi falar com outro homem e disse: dê um soco em mim. E ele lhe deu o soco e o feriu. Então o profeta enrolou um pano no rosto para se disfarçar e foi ficar na beira do caminho, esperando que o rei de Israel passasse ali. Quando o rei ia passando, o profeta chamou com um grito e disse: eu estava lutando na batalha, quando o soldado me trouxe o inimigo que havia sido preso e disse: tome conta deste homem. Se ele escapar, você pagará com a vida, ou então pagará uma multa de 35 quilos de prata. Mas eu fiquei ocupado com outras coisas e o homem escapou. O rei respondeu: esse é o seu castigo. Foi você mesmo quem deu a sentença. Aí o profeta arrancou depressa o pano do rosto e o rei Acabe reconheceu que era um dos profetas. Então ele disse ao rei: esta é a palavra de Deus, o Senhor. Você deixou que escapasse o homem que eu havia ordenado que fosse morto. Portanto, você pagará isso com a vida, e o seu povo será destruído no lugar do povo dele. Então o rei voltou aborrecido e com raiva para sua casa em Samaria. Finalizamos a leitura de hoje e eu te espero amanhã para continuarmos lendo a palavra de Deus. Não esquece de deixar o gostei e de compartilhar o vídeo de hoje na tua rede social. Até amanhã, beijo da pastora Vânia, tchau, tchau!